Você já imaginou se cada imóvel tivesse o seu próprio CPF? Uma espécie de identidade nacional que permitiria ao governo cruzar todas as informações sobre propriedades, donos e tributos? Pois é, essa é a proposta do chamado CPF dos imóveis, uma ideia que vem ganhando destaque no debate público e pode mudar e muito a forma como os brasileiros lidam com o imposto sobre a propriedade. O meu nome é Cíntia e no episódio de hoje do Papo em Alta, a gente vai falar sobre o que está por trás dessa proposta, os possíveis impactos para o mercado e para o bolso do proprietário. A ideia do CPF dos imóveis surgiu como uma tentativa de modernizar o cadastro de propriedades no Brasil. A proposta é criar um número único para cada imóvel, uma espécie de identidade digital, que facilitaria o cruzamento de informações entre prefeituras, cartórios, órgãos federais e até bancos. Na prática, isso significa mais integração entre bases de dados e, segundo o governo, mais eficiência na cobrança de tributos e na fiscalização. Hoje, muitos imóveis ainda têm registros defasados, endereços duplicados e até divergências sobre a metragem e o uso do terreno. O CPF dos imóveis viria para colocar tudo em ordem. Mas, como acontece em quase toda mudança tributária, é preciso analisar até mesmo os detalhes. E o setor imobiliário tem levantado uma preocupação importante. Essa digitalização pode abrir espaço para um aumento de impostos. Com o cruzamento de dados, o governo teria uma visão muito mais precisa sobre o valor real das propriedades, o que pode levar à revisão das bases de cálculo do IPTU, especialmente em áreas urbanas valorizadas. Ou seja, imóveis que hoje pagam um imposto relativamente baixo podem ter um salto de tributação nos próximos anos. Especialistas divergem. Alguns defendem que a medida traria transparência e justiça fiscal, já que imóveis mais caros pagariam mais. Outros, no entanto, alertam para o risco de penalizar justamente a classe média, aquela que já arca com boa parte da carga tributária do país. Para o mercado imobiliário, o tema é sensível. Se a medida resultar em aumento de IPTU, o custo de manutenção de imóveis tende a subir, o que pode afetar o preço final de locações e até desestimular novos investimentos, principalmente em cidades onde o mercado já opera no limite da rentabilidade. Por outro lado, uma base de dados mais transparente e digitalizada pode trazer ganhos importantes, como segurança jurídica, melhor controle de propriedade e até facilitação de transações. Imagine comprar um imóvel com histórico completo, livre de pendências e com todas as informações integradas. Essa parte da proposta tem muito potencial positivo, desde que a questão tributária não pese demais. O CPF dos imóveis ainda está em fase de estudo, mas o debate já começou e promete esquentar nos próximos meses. E é importante que corretores, investidores e proprietários entendam o que está em jogo. Mais transparência, sim, mas possivelmente mais custos também. Se quiser entender o impacto real dessa medida e acompanhar os próximos desdobramentos, continue acompanhando os episódios do Papo em Alta, o podcast do Papo Imobiliário. E já que o fim de semana está chegando, em todos os episódios a gente compartilha dicas especiais de leitura, filmes ou séries para você curtir nas suas pausas. Aproveite essas dicas para relaxar, se inspirar e começar a semana com ainda mais energia e ideias para transformar nosso mercado. Para a sua sessão cinema, o filme indicado desta semana é The Post, A Guerra Secreta, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Meryl Streep e Tom Hanks. A história se passa nos anos 1970 e acompanha o momento em que o The Washington Post se vê diante de uma das decisões mais difíceis da sua história: publicar ou não documentos sigilosos que revelavam mentiras dos governos americanos sobre a guerra do Vietnã. De um lado, a pressão política e o risco de perder tudo, inclusive a liberdade. Do outro, o compromisso com a verdade, com a transparência e com o papel essencial da imprensa numa democracia. Mais do que um drama sobre jornalismo, The Post é um filme sobre coragem moral, liderança e propósito. Ele mostra como, em momentos de incerteza, é preciso ter firmeza de valores e disposição para fazer o que é certo, mesmo que isso custe caro. Uma grande lição para quem lidera equipe, toma decisões difíceis ou defende causas maiores do que os próprios interesses. Agora, se você quer aproveitar e curtir uma boa leitura, a dica de hoje é um clássico para quem empreende ou quer pensar diferente. De 0 a 1, de Peter Thiel, cofundador do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook. Thiel parte de uma provocação poderosa. O verdadeiro progresso não está em copiar o que já existe, mas em criar algo novo, algo que vai de 0 a 1. Ele defende que os negócios realmente bem-sucedidos são aqueles que constroem monopólios por meio da inovação, ou seja,
que fazem algo tão diferente e tão melhor que se tornam únicos no mercado. Mais do que um manual sobre startups, o livro é um convite para mudar a forma de pensar sobre o futuro. Em vez de competir, ele propõe criar novas possibilidades, enxergar valor onde ninguém ainda olhou e fazer perguntas que desafiam o óbvio. É uma leitura essencial para corretores, empreendedores e profissionais que querem inovar em um setor tradicional como o imobiliário. Lembrando que cada ideia nova começa assim, indo de 0 a 1. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, este é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram como @papoimob e assinar a nossa newsletter, mais um canal de notícias diretamente para você. Como dica boa é dica compartilhada, não esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo!